Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Eu tenho pós-doutorado em estudos de inteligência, segurança e direito, como professor visitante no Canadá, Estados Unidos. Estou aqui acompanhado do professor Eugênio Diniz. Ele é diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Seja bem-vindo, Eugênio. Tudo bem, Denilson? Prazer estar aqui com você, compartilhando o canal Conexão Inteligência. Que bom. Olha, cada episódio nosso, nós vamos tratar de algum assunto da atualidade que diga respeito ou à espionagem, atividade de inteligência, seja do ponto de vista internacional, do ponto de vista local, do país, da região, do mundo. Vamos tratar de algum aspecto da geopolítica, influências, vamos dizer assim, as influências da geografia na política do mundo, né? Na política internacional, na política regional, na conformação do país, nas suas relações econômicas, militares, comerciais. Podemos falar em geopolítica do crime organizado, geopolítica cibernética, geopolítica do Brasil, da Rússia, da Europa. Ou seja, é possível trazer luzes sobre a nossa compreensão do mundo e nossa compreensão do nosso próprio país a partir de uma visão geopolítica, sobretudo um pano de fundo internacional. Vamos ver aqui questões de tecnologia do século XXI não vai faltar aqui, inteligência artificial, internet das coisas, tecnologia blockchain, e assim por diante, computação quântica, e, finalmente, aspectos de direito disso tudo, né? Então, vai ser muito interessante. Nós vamos trazer alguns assuntos já dessa semana para tratar com vocês, exemplificando, passando aí por geopolítica, tecnologia e até direito. Nós temos esse ataque recente, usando o método ransomware, que foi feito contra a Colonial Pipeline, dia 7 de maio, agora de 2021. Para quem não sabe, a Colonial Pipeline é a principal rede de fornece 45% de gasolina, diesel, combustível de avião, óleo para aquecimento doméstico, da costa leste dos Estados Unidos. Então, um grupo chamado DarkSide, conforme os especialistas apontam, o próprio grupo se declarou como autor desse ataque. Ele fez um ataque de ransomware na Colonial Pipeline, que fez com que a Colonial Pipeline parasse aí cerca de 8.850 quilômetros de oleodutos na costa leste dos Estados Unidos. Isso acarretou vários problemas, exemplificando o capital. Atingiu 17 estados, né? Você pega aí Texas, você pega Tennessee, North Carolina, South Carolina, Washington, D.C., uma região vastíssima. A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., 87% dos postos de gasolina ficaram sem combustível, né? Então, foi uma coisa terrível, com prejuízo de milhões. O combustível ele faz parte de um sistema de infraestrutura crítica do país, né? Você pode acarretar problemas para o país inteiro. E o DarkSide ele exigiu $5.000, né? Na verdade, exigiu isso, pagamento com Bitcoin, 5 milhões de dólares para que devolvesse o controle. O ransomware é um método método de ataque, onde são criptografados arquivos, computadores, redes. E aí, o atacante, no caso aí DarkSide, exige um resgate para te entregar uma chave para decriptar aquilo que foi encriptado, e assim você pode recuperar aquele seu negócio, o acesso àqueles seus arquivos, aquelas suas redes. Isso exigiu até uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falando, inclusive, publicamente, que já se sabe que a DarkSide teria origem na Rússia, apesar que há outros especialistas que falam que poderia ser Ucrânia também, mas, em geral, fala-se que eles estão sediados na Rússia, e falou que a Rússia, apesar de não ser um ataque do Estado russo contra os Estados Unidos, a Rússia teria responsabilidade em fazer alguma coisa a respeito disso. E veja bem, uma infraestrutura crítica como essa, que é o combustível, que é essa energia necessária para fazer movimentar o transporte no país, acarretou tantos problemas lá nos Estados Unidos e pode acarretar em outros países.
né? E com coisas básicas, como falta de atualização de sistemas, aquela lição básica. Redundância de servidores, backup. Backup de todo o material, redundância de servidores, fazer a lição de casa da proteção cibernética desses sistemas. O curioso é que tem o DarkSide 1.0 e o DarkSide já está na versão 2.1. É assustador o tamanho do arquivo desse primeiro ataque, que são 53 KB. Hoje, qualquer um envia uma foto para alguém que é 1 megabyte, é 1000 KB. Né? E com esse pequeno arquivo de 53 KB, isso invade a rede. Daí passa a fazer o download do resto que vai atacar essa rede. E eles não só atacam, criptografam, mas eles ainda copiam aquele material e começam a fazer uma chantagem pública do tipo, olha, vou revelar os dados que estão aqui para os seus concorrentes, ou se for uma informação sigilosa que você não quer que de jeito nenhum saiba, eu vou revelar essa informação sigilosa. Então é uma coisa assim realmente terrível, pode acarretar danos imensos, né? Esse tipo de ataque ransomware tem que ser feito na indústria, tem que ser feito no comércio, escolas, hospitais. Esse período de Covid-19, então, muitos hospitais têm sido atacados com ataques de ransomware. Então, quer dizer, aquela lição básica, né? Assim, para quem não entende nada desse assunto, né? Atualize seu sistema, tenha um antivírus atualizado, né? Não clique nos anexos dos e-mails, não clique num link que você não conhece e siga aquele link. Existem coisas muito básicas. Observe a formatação dos, por exemplo, e-mails que chegam para você. Existe algum erro de ortografia, algum erro de formatação, alguma coisa atípica, não vai simplesmente clicando, né? Mas, enfim, isso é a coisa da semana, é uma coisa muito interessante. É uma coisa curiosa para essa suspeita de que o DarkSide está baseado na Rússia, é que boa parte dessas organizações, desses grupos que fazem esses grandes ataques, né? Esse grande jogo de caçar grandes empresas, né? Existe o Rival, por exemplo, é especializado em atacar corporações com mais de 1 bilhão de receita. Então, a própria DarkSide fala que gosta que quer atacar os grandes, né? Mas, enfim, parte dessas ferramentas de ransomware não ataca sistemas que estejam em russo. Isso é uma coisa muito interessante, né? É como se houvesse uma política de, olha, nós não vamos atacar a Rússia, não vamos atacar países que antes integravam a União Soviética, exemplificando países que integram a Commonwealth of Independent States, né? Temos ali 9 países, antigos satélites da União Soviética, e então parte dessas ferramentas não atacam países que fazem parte, que são ex-satélites da União Soviética, especialmente esse da Commonwealth of Independent States, e cujos computadores estejam em russo. Isso chama muita atenção, né? Tipo assim, olha, eu posso estar sediado, e essa é a alegação de muitos aqui na Rússia, mas olha, eu não vou atacar o governo russo, eu não quero problema, eu quero ganhar dinheiro. É interessante quando o preço da gasolina subiu lá nos Estados Unidos, né? E houve também essa escassez de combustível, trazendo prejuízo a vários setores, né, da economia. E aí esse grupo, sem fazer referência ao ataque da Colonial Pipeline, ele falou o seguinte, olha, mas claro, estava se referindo a isso, olha, não queremos trazer nenhuma perturbação social, o que nós queremos é dinheiro, praticamente pedindo desculpas se causou algum dano social. Eles querem fazer assim, tipo, somos Robin Hood, né? Mas isso, o ransomware só tende a aumentar esse tipo de ataque, isso chama atenção. Nós vamos tratar sobre esse assunto muitas vezes em episódios futuros, né? E o Eugênio tem muita coisa interessante para trazer para a gente também. Por exemplo, esse conflito Israel-Hamas é uma coisa que está chamando muita atenção. Toda a imprensa brasileira e internacional tem tratado disso, né, Eugênio? Que notícia você traz para a gente, Eugênio, sobre esse assunto? Olha, Denilson, o que nós temos é uma confrontação que está sendo travada entre as forças israelenses e o Hamas, ou pelo menos essa é a perspectiva com que Israel se coloca, né, diante desse conflito, diante dessa movimentação, e é compreensível que boa parte da discussão e dos comentários na imprensa se prenda ou esteja mais voltado para os aspectos mais diretos
dessa confrontação, dos aspectos mais imediatos. Entretanto, do ponto de vista da discussão e da análise política, é mais difícil de visualizar e exige uma consideração um pouco mais detida o contexto no qual essa confrontação ocorre e como essa confrontação pode afetar e modificar esse contexto. Não é? Eu diria que eu salientaria os seguintes aspectos. Primeiro, indo, digamos assim, do mais local para o mais geral. Isso ocorre na esteira das eleições israelenses, no processo de formação do governo israelense. As eleições foi a quarta rodada de eleições no intervalo de 2 anos, em que não foi possível em nenhum momento ter uma maioria clara para a formação de um governo. Então, no caso de Israel, o que a gente teve foi uma primeira rodada em que o atual primeiro-ministro em exercício, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tentou formar uma coalizão governamental, não conseguiu, e havia estavam em curso negociações para a formação de um governo sem a presença dele, e essa confrontação modificou essa situação. Ao mesmo tempo, antecedendo as eleições na área da Autoridade Palestina, né? Que foram adiadas em função das manifestações e dos confrontos que também ocorreram em Jerusalém, ou pelo menos essa é a posição oficial da Autoridade Palestina para o adiamento das eleições. E então é possível também pensar como que o Hamas, ao agir, podia estar tentando se cacifar para esse processo eleitoral. Desse ponto de vista, então, essa confrontação altera ou incide sobre essas dinâmicas. Como vai alterar e o que vai alterar é algo para a gente observar nesses dias. Segundo, do ponto de vista regional, o Hamas atua, né, principalmente na faixa de Gaza, tem uma presença muito forte na faixa de Gaza, mas o Hamas tem relações muito estreitas com o Irã. E ela é um ativo político iraniano na dinâmica regional. Quer dizer, não é iraniano, é um ativo político que, digamos, tem forte relação com o Irã para atuar na política regional. E, nesse momento, o que estava em curso eram exatamente as negociações entre os Estados Unidos, ou seja, negociação, na verdade, entre os promotores do chamado Acordo Nuclear, né, de 2015, para que fosse retomado esse acordo. E havia uma série de discussões a respeito de se seriam feitas concessões ou não da parte dos Estados Unidos para que o Irã viesse à mesa, ou se o Irã teria que tomar determinados comportamentos, adotar determinados comportamentos antes que se voltasse às negociações. E isso incide sobre essa dinâmica também. É uma dinâmica que, por sua vez, está relacionada à nova conformação política que vem se desenhando já há algum tempo e cuja manifestação mais visível foram os acordos firmados no final do ano passado, com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, enfim, chamados Acordos de Abraão. Claro, Marrocos um pouco mais afastado, Kosovo, né? Esses um pouco mais distantes, mas os países do Golfo Pérsico, evidentemente, muito envolvidos na dinâmica regional. E, por outro lado, uma vez que nessa
dinâmica política em torno do conflito na Síria e desse relacionamento regional com o Irã, dessa redefinição do relacionamento regional com o Irã, o posicionamento de Rússia e China no conflito nos traz, agora então ampliando um pouco o escopo da visão, essa disputa, essa confrontação no contexto dessa disputa mais ampla. Quer dizer, nós observávamos, conversando entre nós, né, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o problema que ocorreu na Ucrânia, a forte mobilização das forças russas na fronteira com a Ucrânia, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos enviam 2 destroyers para atuar no Mar Negro. O presidente Putin diz que aquilo era inaceitável, os Estados Unidos recuam e, em seguida, a Rússia fecha a passagem do Mar Negro para o Mar de Azov, dificultando, então, depois uma posição. Isso sugeriria, um recuo e talvez até uma certa hesitação da administração dos Estados Unidos e que talvez tenha sido, então, testada nesse momento mais uma vez. E desse momento, após uma falta de clareza inicial de como que seria a posição dos Estados Unidos com relação a isso, dadas os diversos elementos em jogo na política regional, parece que o presidente Biden está, pelo menos para o momento, sustentando politicamente, ou ajudando a sustentar politicamente a atuação das forças israelenses, do governo israelense nesse conflito. Então, agora, Eugênio, uma coisa importante, mas, Eugênio, uma coisa importante destacar é que, apesar de o presidente Joe Biden ter dito que Israel tem direito a se defender, ele também indicou que a melhor solução seria a cessação dos conflitos. Ele também apoia a cessação dos conflitos, né? Correto. E sempre indicando e dizendo que teria uma atuação mais firme, talvez no sentido de 2 estados, né? O Estado de Israel e o Estado palestino, né? É uma coisa interessante. Em 2012 eu estive em Tel Aviv, em Jerusalém, visitando Israel oficialmente, né? Para ver tecnologias da área de segurança pública. E naquele momento ali, curiosamente, depois de um tempo sem lançarem aqueles mísseis ou foguetes terra-a-terra, né? Justamente quando eu estava lá, lançaram esses mísseis. Alguns poucos, Foi você. Eu estava lá. E isso causa um terror na população, porque, apesar de que naquela época eles tinham menor precisão, toda a população é treinada para se esconder debaixo das mesas. No próprio quarto do hotel tinha lá, se houver as sirenes tocarem, vá para a área de escada, né, porque é uma área mais protegida, para suportar que um foguete, um míssil bata ali, ainda que destrua seu quarto, você está preservado ali na área de escada. Então a população toda é treinada para isso, realmente. Você imagina, foram poucos foguetes que foram lançados, né? E causou um rebuliço danado. Imagina agora que foram mais de 1.000, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem ali o Domo de Ferro, esse sistema antiaéreo de Israel, derrubando ali, diz que derrubou mais de 80% dos mísseis ou foguetes que foram lançados, né, pelo Hamas. Mas você vê que essa questão tem várias possibilidades de análise. É claro que existe uma questão histórico-social ali. Alguém, né, um povo que consegue se manter como povo 2.000 anos depois sem território. É claro que esse povo tem direito a ter seu próprio país, né? Que nós estamos falando aí dos israelenses, né? Mas também não podemos esquecer que os árabes ficaram ali por uns 2.000 anos. Então, é claro que a melhor solução é a solução pacífica, onde haja 2 estados. Então, existem questões de direito internacional, existem questões históricas e sociais e culturais a serem analisadas. Não é uma questão simples isso, né? Ambos os lados têm que ser compostos. Agora, analisando, é o que você está falando aqui agora, analisando a política interna de Israel e a política interna ali de Gaza e da Cisjordânia, né, então os palestinos,
é o que você está sugerindo, né? Ou seja, o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, ou Bibi Netanyahu, como você queira falar, que é o primeiro-ministro de Israel, ele tá sofrendo processos criminais, né, por corrupção. Os primeiros testemunhos que foram colhidos, inclusive, não são favoráveis a ele. Existe até uma possibilidade, aponta, né, uma possibilidade até de prisão. Ao mesmo tempo, ele tem até o final de maio para compor uma coalizão que o sustente como primeiro-ministro, né? Se ele não fizer isso, ele cai. E uma coalizão de oposição estava se formando. Olha só, e por outro lado, o Hamas, como política interna, estava perdendo um pouco de prestígio, né? Perdendo um pouco de legitimidade perante a população palestina. Olha, esse conflito, na verdade, como política interna, alavanca tanto a posição do Bibi Netanyahu quanto alavanca a posição do Hamas. Porque nesse confronto, a coalizão de oposição tem dificuldade de se formar, a tensão fica ali com um líder forte que está protegendo Israel, e do lado do Hamas adquirindo legitimidade. Então, essas partes. Vai depender um pouco do resultado, né? Inclusive, claro. Lados, né? Mas ao mesmo tempo, a questão palestina, que estava como secundária, ela de novo se torna em evidência, né? Porque estava bem encostada a questão palestina. Agora não. Está de novo em evidência, né? Então, para quem não conhece aquela realidade, é um país, aquela área geográfica ali, compondo isso tudo, Israel, Cisjordânia, a faixa de Gaza, é extremamente pequena, é como um pequeno estado, né? Não é que seja pequeno, né? Mas assim, Pernambuco, por exemplo, né? É um estado extremamente importante para o país, mas em termos de área geográfica não é muito grande. É algo desse tamanho. Então, você imagina esse conflito todo, né? Mísseis, foguetes, o domo de ferro, o sistema antiaéreo, a população se escondendo, as sirenes tocando, realmente, ao mesmo tempo, Israel bombardeando a faixa de Gaza, destruiu um edifício inteiro, inclusive ali estava a Associated Press, né, que é um dos veículos de imprensa mais sérios do mundo. Você imagina o caos que aquela situação ali está. Então é um tema muito interessante que você trouxe, Eugênio, para a gente aqui, né? É um tema difícil, e por isso que me parece, nesse momento, o mais importante, dada a complexidade dos relacionamentos que aparecem, é exatamente a gente identificar pontos para observação posterior a partir dos desdobramentos. Com certeza. Porque eles é que vão ter o impacto mais duradouro, inclusive na conformação desses relacionamentos mais diretos, mas também temos o leque de relacionamentos aí. Então, muita coisa para observar. Com certeza. Ainda nessa área geopolítica e direito, temos muita emoção aqui no Cone Sul, né, da América do Sul, porque no Chile, agora, dia 16 de maio, domingo, agora passado, houve a eleição de 155 cidadãos para compor a convenção eleitoral, a convenção constitucional. Eles vão elaborar uma nova constituição. Temos que lembrar aqui todas as movimentos, né, de massa, né, verdadeiras, quase uma revolta de 2019 no Chile, incêndios em prédios, afetou de maneira milionária o comércio, a indústria lá no Chile. Foi feito um compromisso de um plebiscito para se faria ou não uma nova Constituição. O povo respondeu sim em 2020 e agora, no domingo, elegeram os 155, que aqui no Brasil chamaríamos de constituintes. Curiosamente, a maior parte desses eleitos não são políticos tradicionais, não estavam vinculados à política tradicional, cerca de 31%, né? Isso trouxe um pouco de surpresa para o bloco de direita, né? Que achava que ia ter um terço, pelo menos, né? De eleitos ali no seu bloco. Então, o principal bloco de eleitos ali são de políticos independentes, que parece que é a voz do povo querendo se manifestar. Então, outra coisa interessante é que tem cadeiras cativas ali, são 17 para indígenas, representando os 10 povos tradicionais. Então, nessa parte aí, essa nova Constituição afeta aqui a geopolítica desse Cone Sul aqui, do Brasil. Como é que fica o Brasil e Chile numa nova política política externa do Chile pode se estabelecer, né? O Chile é um país que pode ser muito importante para a gente em termos geopolíticos. Tem um projeto que me chama muita atenção de um acesso do Brasil ao Pacífico, né? O Pacífico é um centro hoje no mundo. O Brasil precisa acessar o Pacífico de maneira barata, fácil. Uma das possibilidades é via Mato Grosso, passando pelos Andes e usando portos no Chile ou no Peru. Então, essa nova Constituição, como vai afetar o Brasil? Ao mesmo tempo, na área do direito, é interessante ver o que vai ser incorporado nessa nova Constituição.
né? Que tipo de luz isso traz quando você contrasta um sistema jurídico com outro? Que tipo de luzes isso traz para a compreensão do nosso próprio país? Cenas a ver, então temos que acompanhar com muita atenção o trabalho dessa convenção constitucional, que vai levar 9 meses, pode ser prorrogado por mais 3, num total de 1 ano. Bem, temos vários outros assuntos, né? Em próximos episódios, por exemplo, na área do direito, nós vamos ver projetos de lei sobre inteligência artificial que estão correndo no Congresso, também ver o que está acontecendo na União Europeia nesse momento sobre inteligência artificial, em termos legislativos e no resto do mundo. Nós vamos ver aí esse projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional do Brasil, que acabou de ser aprovado pela Câmara, mas ainda vai tramitar pelo Senado, se chama atenção. Isso aí afeta várias áreas nossas, afeta espionagem, afeta o direito, afeta várias questões estratégicas nossas, né? E vamos ver muitas questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, tem muita emoção para a gente tratar de espionagem, ou seja, inteligência, geopolítica, tecnologia e direito, sempre trazendo para vocês aqui, traduzindo numa linguagem mais clara as que estão acontecendo, né? Eugênio, tem mais alguma observação a fazer ou nosso episódio inicial está cumprido? Eu acho que vou parar por aqui. Haveria alguns outros assuntos interessantes, mas eu acho que a gente já ficou um bom tempo aqui. Eu acho que a gente pode deixá-los para uma próxima ocasião. Acho que por hoje... Eugênio, foi ótimo conversar contigo. Ótimo ter vocês por também. aqui. E não percam cenas dos próximos episódios. Gente, grande prazer. Até a próxima. Até a próxima, Denilson. Um abraço.